bom dia. Hoje é dia 1º de fevereiro. Esse é o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Agradeço, Jesus, por este mês de fevereiro que se inicia, que sejam 28 dias da Tua presença e da Tua graça. Espírito Santo, traga a todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a Sua palavra, que se encontra no Salmo 138, versículo 5. Que o Senhor esteja presente conosco nesse dia, nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã. Tem como base Salmo 138, versículo 5. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Salmos. O livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escritos ao longo de um grande período de tempo, não há apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi. Pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, 1 Samuel 16, versículos 14 ao 23, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, no Salmo 72 e 172, Asaf, 50, e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42, e do 44 ao 49, Etã, 89, Emã, filho de Corá, 88, e Moisés, 90. Todos Salmos consiste em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usado pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título, a data de composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita, embora até isso As informações podem não se referir à data de composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre a ação de Deus na vida de seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa deste livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam à expectativa da vida. É um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graça, 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústias. Salmos reais, 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmo de entronização, 96 e 98,
os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didáticos, o 19 e o 119, os quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todavia, todas as vezes que me encontro em um beco sem sair dali e vejo Davi, acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música, acompanhando seu instrumento de corda enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon. Spurgeon que escreveu Os Tesouros de Davi, que é um salmo, que é um livro sobre todos os salmos de Davi. É um livro longo, tem mais de 600 páginas. Além disso, ele escreveu o Alfabeto de Ouro, que é um destrinchamento do Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. Então fica de recomendação de leitura. O Tesouro de Davi ainda não li. Eu ia ler esse ano, mas depois que eu descobri que é um livro de 600 páginas, eu deixarei ele para o próximo ano. E o Alfabeto de Ouro eu já li ano passado. Tem uma review que eu achei do livro aqui no perfil. Mas vamos para o nosso devocional da noite. E cantarão os caminhos do Senhor. Salmo 138, versículo 5. O tempo em que os cristãos começaram a cantar os caminhos do Senhor foi quando livraram-se de seu fardo aos pés da cruz. Nem mesmo os cânticos dos anjos pareciam tão doces como o primeiro canto de arrebatamento que brota do íntimo da alma do Filho de Deus, perdoado. Você sabe como John Billman descreve isso? Ele diz que, quando ao pobre peregrino livra-se do seu fardo na cruz, ele dá 3 grandes pulos e segue seu caminho cantando: bendita a cruz, bendita a tumba, bendito aquele a que minha alma veio salvar. Cristão, você lembra o dia que os seus grilhões caíram? Lembra-se do lugar onde Jesus o encontrou e disse: eu o amei com um amor infinito, e desfiz a grossa nuvem de suas transgressões e pecados. Para sempre eles não deverão mais ser mencionados contra você. Ah, que doce momento é quando Jesus leva embora a dor do pecado. A primeira vez que o Senhor perdoou o meu pecado, fiquei tão alegre que mal me contive em dançar. No caminho de casa, aonde eu havia sido liberto, até a minha... Pensei que deveria contar para as pedras da rua a história da minha libertação. Minha alma estava tão repleta de alegria que eu queria contar a cada floco de neve que caía do céu sobre o maravilhoso amor de Jesus que havia apagado os pecados de um dos principais rebeldes. Mas não é apenas o começo da caminhada com Cristo que os cristãos têm motivo para cantar. Enquanto vivem, descobrem razões para cantar no caminho do Senhor. E a experiência de sua benignidade constante os leva a dizer: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Certifique-se, irmão, de engrandecer o Senhor nesse dia. Desde que pisamos em terra deserta, novas misericórdias desmandarão novas músicas. E esse é o nosso devocional de 1º da manhã, do dia 1º de fevereiro. Agradeço a todos. E mais tarde, lá no TikTok, nós temos o nosso devocional da noite. Tenha um boa domingo. Para quem for no culto hoje, um bom culto. E hoje é um dia muito especial, que é 1 ano do meu batismo. Então, mais tarde, ao meio-dia, nós teremos um sermão especial sobre batismo. O seu aniversário com Jesus. Tenha um bom domingo e até mais tarde.